Amém? Então, meu vídeo foi interrompido porque eu recebi uma ligação e aí foi interrompido. Mas continuando o pensamento do meu primeiro vídeo, que eu bato nessa tecla, amém? Porque é importantíssimo esse planeta, essas pessoas, nós, os mortais da Terra, só vamos ser abençoados por Deus quando nós amarmos ao Senhor. Nós temos que colocar na nossa mente. Amar ao Senhor é o primeiro mandamento da lei de Deus, de todo o nosso entendimento. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Senhor. Amém? Amar a Ele de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, de todo o nosso coração. Devemos buscar esse amor. Para a gente amar alguém, a gente tem que conhecer essa pessoa. Amém? Conhecer. Nós devemos conhecer a Jesus. Conhecer que Ele é bom. Conhecer que Ele é misericórdia. Conhecer as virtudes dele. Quando ele esteve na terra, as pessoas oprimidas, pessoas que estavam com doenças incuráveis, lunáticas, homens, pais, mães que tinham seus filhos, já tinham até morrido. Jesus ressuscitou, filho de uma viúva. Sabe, Jesus fez tantos milagres, Jesus fez tantas coisas maravilhosas, coisas impossíveis, coisa que é impossível para o homem natural. Jesus veio e fez, porque ele teve pena do pecador, ele tem compaixão da pecadora, ele perdoou o pecado terrível, foi pecado de adultério, que na lei de Moisés, na lei dos hebreus de Moisés, se nós estudarmos a Bíblia, as tais que fossem pegas em flagrante no ato, elas tinham que ser apedrejadas e queimadas diante do povo. Quem fazia isso era o povo, o próprio judeus. Faziam isso para nós, as pecadoras. Nós tínhamos que ser queimadas para quê? Para o mal fosse tirado do meio do povo de Deus, para que se corrompeu, transgrediu a lei de Deus, cometeu um grande pecado diante de Deus e Jesus perdoou o pecado, disse para aquela mulher não pecar mais. Então, por isso nós devemos amar Ele, porque Ele dá uma segunda chance. Para quem? Para o pecador, para a pecadora. Amém? Para a mãe, para o pai, que Ele dá quando a gente se arrepende, quando há um arrependimento profundo, reconhecimento de que errou, de que cometeu um erro, é culpado diante de quem? De Deus. É culpado diante de Deus. Mas reconhece que Deus pode perdoá-lo? Pode, quando ele reconhece que ele pecou, ele não esconde o pecado dele, ele não oculta, ele confessa diante de Deus e Deus resolve perdoar. E quem alcança o perdão de Deus, a Bíblia diz, não é eu, que todos nós pecamos. E destituídos estamos da glória de todos nós. A única pessoa que veio neste mundo e não pecou foi o Senhor Jesus Cristo. E ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado a transgredir contra Deus. Está entendendo? Ele foi tentado, mas graças a Deus que ele venceu. Ele venceu o tentador. Então todos nós pecamos. Mas nós temos quem? Um advogado. Nós temos um advogado que advoga, nós confessamos nossos pecados. Então, nós convidamos as famílias da Cidade Nova, daqui da Cidade Nova,
a estar na casa de Deus. Para quê? Para aprender as Sagradas Escrituras. Naquele grande dia, no dia do juízo final, que a Bíblia fala, e não é eu, que haverá, aonde Deus julgará todas as raças, todas as tribos, todas as nações, de geração em geração, passará pelo trono de Deus, pelo trono branco. Eu creio que aqui na Cidade Nova, nesse núcleo 15, no setor 15, onde a gente mora, tem uma congregação, uma igreja proclamando a palavra de Deus, convidando, já são 10 anos que essa igreja está aí, e não tem desculpa, porque é indesculpável. Por quê? Porque a igreja está aí de portas abertas, dia de terça, dia de quinta, e Deus tem sustentado o seu servo que está na frente desse trabalho, e cremos que Deus há de sustentar até o dia final. Amém? Por esse motivo, por esta razão, é indesculpável, não há desculpa. A pessoa vai, ela tem que renunciar à novela, ela tem que renunciar ao filme para aprender a coisa que é útil, coisa que vale a pena. O que vale a pena? O conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque é vida eterna. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a Jesus significa libertação. Conhecer o poder de Jesus, conhecer as virtudes de Jesus. E, após conhecê-lo, amá-lo. Jesus, eu não estou te vendo, eu não estou te olhando, eu não tô, mas eu acredito pela leitura sistemática da tua palavra, pelo examinar a tua palavra, que a Bíblia e pelas obras que tu deixastes, é a verdade, eu te dou glória, eu me rendo a ti. Amém? Eu recebo o teu perdão, eu recebo a tua libertação, eu recebo tudo aquilo que tu tens para mim. Amém? E após a morte, a vida eterna, mas só para os que creem, os que dão um voto de confiança em Jesus. Amém? Um voto de confiança. Amém? É uma fé, uma perseverança. Eu creio que Jesus é o que Ele é. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o soberano. Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. É algo que as crianças devem conhecer, é algo maravilhoso. Ele é a fonte de vida eterna. Ele é fonte de perdão. Ele é fonte de salvação. Amém? E as igrejas estão falando o nome dele, estão anunciando a palavra dele, que é viva, que é eficaz. As irmãs oram, as irmãs cantam, as irmãs amam a Deus. Então, Jesus, conhecer a Jesus é conhecer a vida. Amar a Jesus é amar a Deus, amar a vida. Amém? E esse mundo só vai para frente quando nós colocarmos a Bíblia em primeiro lugar, praticarmos a Bíblia. Enquanto nós não praticarmos aquilo que a Bíblia manda, nós não vamos para... E que esse povo tem que buscar ao Senhor, tem que ir para a igreja, tem que dar valor em algo que é útil. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Está escrito na palavra de Deus que passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir, está se cumprindo em nossos dias. Amém? Por isso que o apóstolo Pedro disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Aquele paralítico, ele queria algo que só Jesus pôde dar para ele. Foi a saúde dele, a restauração dos ossos, dos nervos, a vida. Jesus deu a vida. É Jesus dá a vida para nós. Ele dá a vida, Ele dá a sustentação, perdoa o pecado, que é o mais importante, e escreve o nosso nome no livro da vida. Que bênção!
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, Jesus Cristo. Para quê? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Deus deu seu filho, para que toda a família, todo pai, toda mãe, todo filho, todo irmão, a nação, tribo, raça, cor, etnia, etc., creia nele e após crer, o que acontece? Tem a consequência, tem a vida eterna. Por isso nós não nos cansamos de falar de Jesus. Por isso nós não nos estressamos nos falar de Jesus. Pelo contrário, é uma fonte que jorra para o quê? Para a vida eterna. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Eu estava falando sobre a ansiedade. Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Jesus disse, não ajunteis tesouro aqui. Mas Jesus nos ensina aonde nós devemos ajuntar os tesouros. Por que eu não devo ajuntar tesouros na terra? Por que, Jesus? Ele nos dá a resposta. Porque a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. É bem atual isso. Amém? Mas aonde eu devo ajuntar os meus tesouros? Em algum lugar seguro, aonde não tem ferrugem, aonde não tem traça e aonde não tem ladrão. Jesus mostra onde é esse lugar para nós. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam. Amém? É lá que nós devemos ajuntar os tesouros. Os tesouros para Deus quais são? É solidariedade, é doar, dar, é servir o próximo, orar, é falar bem, perdoar as ofensas, entendeu? Dar algo que agrada, são tesouros. Dar a vida para Deus, dar as emoções para Deus, dar os pensamentos, dar a alma para Deus, dar o espírito para Deus, dar o pensamento. Ser um vaso na mão de Deus. Ser um vaso para que Deus possa usá-lo da maneira como Ele quer, da maneira como Ele. Amém? Nós somos servos de Deus. Levar a palavra de Deus, semear a palavra de Deus. Amém? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Aonde estiver o vosso tesouro. E a Bíblia diz que qual é o nosso tesouro? O apóstolo Pedro disse para aquele paralítico, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele deu o que ele tinha. O que ele tinha? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso tesouro. Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é o nosso Rei. Ele é o nosso tesouro. Amém? Ele é a pessoa que a gente deve amar e adorar e buscar. Por quê? Porque ele salva, porque ele liberta, porque ele cura, porque ele perdoa pecado, porque ele faz maravilhas no nosso meio, porque ele é o Rei. Ele é a salvação do pecador, da pecadora. Amém. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por esse motivo que nós devemos deixar Jesus entrar no nosso coração e fazer morada para toda a eternidade. Amém. Amá-lo mais do que qualquer outra coisa. Mais do que um carro, mais do que uma moto, mais do que um marido, mais do que um filho. Porque o que Jesus faz por nós, ninguém faz. Nem um filho, creio eu. Só se for um filho bem abençoado mesmo, de Deus. Porque hoje em dia a gente vê filho até abandonando os pais. Filhos aí que só a misericórdia de Deus. Que são uma vergonha para os pais, etc. E Jesus não. Jesus só nos dá aquilo que nós merecemos. Aquilo que nós plantamos.
ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. É o que Jesus promete para nós. Para esse Jesus que nós não vemos, mas nós cremos, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje para todo sempre. Amém.